muitas pessoas na internet te conhecem de tutoriais pra aprender coisas de videogame, né, cara? Sim. Não foi Algumas assim, ilegais no passado. então, foi assim que você começou lá atrás, né, cara? Foi isso mesmo, cara. Eu comecei fazendo vídeo de Nintendo Wii na época, né? O Wii? É o Wii. Chegou a ter Nintendo Wii? Eu tive. Nintendo eu tive tudo. Jogava lá o Wii Sports. Tudo. Era irado o tudo, Wii, né? Não, Eu então, acho um dos Nintendo melhores foi. videogames de Por todos mais os que era tempos. meio. Hoje em dia a gente vê que era meio falho. Só que a parada Na era. época era alienígena. Não, você fala, não tinha. pá. Era aquilo era algo inacreditável. A primeira vez que eu peguei um Wii. Sabe, o futuro chegou. Não, caralho, agora isso aqui é o futuro. Por mais que, pra mim, jogar videogame sempre foi algo de parasita, que você tinha que sentar e ficar sentado e não tinha que se mexer, Sim. né? Mas o Wii tinha esse lance do movimento do braço, né? Do movimento com os controles. Não só do braço. Tinha aquela balance board, não sei se você lembra que você subia e tal. Tinha vários desses acessórios. Mas o aspecto que eu achava mais louco era que você podia usar o controle como uma arma, né? Você mirava na tela e ele aparecia a mira com precisão. Então, jogos de tiro passou a ser uma coisa igual no fliperama, né? Que você mirava na tela. Aquilo era muito louco. Porque você tinha que... No Play 2 eu lembro que teve um Resident Evil, aquele não sei o que, Zero, que você tinha que comprar arminha, né? Aí, pra jogar antigamente mirava, tinha tal. muito jogo de tiro com isso, né? Mas que era horrível, né? Porque não era legal. Não funcionava bem, né? Aqueles de videogame antigo. Aí o do Wii era uma seta mesmo, né? Precisão absurda. E o negócio, mano, mudou, revolucionou. Foi isso mesmo. E eu fiquei impressionado na época. É engraçado que foi o meu primeiro videogame, cara. Eu sou do interior de São Paulo, eu não tive videogame na minha infância, eu jogava na casa dos primos só. E aí eu tinha, na época, uns 14 anos. Mas você trampava com... Você não trampava? Eu trampava, mano. Eu trampava com meu pai. Tá. Na verdade foi assim, ó. Quer levantar? Levanta essa porra alta assim, ó. Tá, que aí boa. Como que você... Assim? Se você levanta... garoto. Isso. Boa. Então, meu pai sempre trabalhou com internet, por isso que eu era um cara... Lá no interior? Ele tinha um provedor de internet. Ah, tá, ele levava pra galera. Ele trabalhou com TI um monte, mas quando a gente se mudou pra Socorro, porque eu nasci em São Paulo, e a minha mãe é de Socorro, então meu pai foi pra lá. Tá. E aí ele começou a trabalhar com internet, ele teve discada primeiro, internet de escada, depois ele passou pra internet a rádio, enfim, né, que é alta velocidade, banda larga, na época a gente chamava. E, enfim, eu sempre tive essa ligação com TI, com computador. Veio muito dele, então. Muito, isso. Então eu tinha, com 3 anos de idade, eu comecei a mexer no computador do meu pai, e ele tinha um Compaq. Não sei se a galera sabe o que é um Compaq. Meu pai teve um Compaq Presário, quadradinho assim. Então, o meu era um quadradinho. Que vinha com eu craiola. Presário, eu acho que era isso, não sei, mas era um Compaq assim, quadradinho com disquete, pá, da hora, computadorzinho. Na época veio quebrado, meu pai arrumou e falou, fica brincando com esse, porque senão vai ficar zoando o meu computador. E eu já logo aprendi a formatar, aprendi a fazer milhões de coisas, tá lá meus joguinhos. Caralho, você já grindou, você já foi... Você já mostrou que você tinha uma veia mais nerd na parada. Com certeza. E lá, 36 mil habitantes, Socorro. Então era meio assim, tipo, era pouca gente. É que assim, foi bem numa época, a minha adolescência, assim, que explodiu Lan House, que explodiu CS, sabe, Dota, pegou bem essa época. Então eu tive pelo menos uma sorte de que tinha um pessoal na minha cidade que tinha uma cultura disso? Você tinha os seus amigos que você jogava... Tinha. Você pegou algum jogo desses daí? Porra, todos. Você jogou? O meu pai teve uma Lan House. Porque o provedor, depois ele abriu tipo uma expansão, fez uma Lan House, que era uma das únicas da cidade. E aí, obviamente, você cuidava da Lan House. Ficava lá... É que assim, eu morava a 8 quilômetros do centro. Tá. E eu era muito viciado em internet, computador. Então eu não tive videogames, eu tive computador a vida inteira. Então você tava por dentro dos games de computador. Exatamente. Tinha coisa que na época do Play 2 ali era meio difícil, né? O computador meio que... Você não tinha os jogos de Play... Não é que nem hoje em dia que os jogos meio que saem pra tudo, né? Os jogos de Play 2 ali naquela época eu lembro que era bem difícil você acompanhar com o PC. Sabe? Tipo, até tinha. Eu lembro que tinha o Need for Speed Underground 2, o Underground eu joguei pro PC. Então, e no PC era pesado, cara. Você caralho. penava, sabe? Pra rodar. Mas é isso. Eu peguei época de CS, peguei época de Gunbound, peguei época de Ragnarok, peguei época de... Tipo, Rag eu joguei, sei lá... Sim. 7 anos de Ragnarok. Nossa, sério? Você ficou ainda... Joguei PW, Perfect World. Cara, muito jogo de LAN. Age of Mythology, que eu jogava mais, que é o Empires. Então, joguei, tipo, Lan House foi uma parte importante da minha vida, assim, tipo, que foi muito, muito legal. Mas você perguntou de trampo, eu comecei a trampar muito novo.
com uns 10, 11 anos, eu comecei a fazer uns trampos de web design na minha cidade. O que me trouxe aqui foi isso também. Né? Instalei o Flash 3 na minha máquina e começou a brincar. Acabou com a minha vida. Não, total. Eu fazia... Eu brinquei no Flash também, mas o que eu fazia mais era HTML, PHP, tipo, na época do Dreamweaver. Tinha aquele... Léo tava... Caramba, cara, que doideira. E aí a gente... Eu fiz, por exemplo, o site do cinema lá da minha cidade, era eu que cuidava. Comecei a fazer uns sites assim. E aí teve uma virada que meu pai, ele trabalhava com TI e ele vendeu o provedor de internet e começou a trabalhar com hotelaria. Só que na nossa casa, a gente tinha um terreno de 3 mil metros no interior, e ele começou a construir uns chalés lá. Porque conversando com clientes dele que tinham um hotel, porque lá é uma região bem turística, ele falou, cara, é muito legal, vou empreender aqui, vou fazer um hotel. E, cara, aí foi quando começou, assim, eu tinha uns 13 para 14, foi bem na época do Wii também, inclusive eu só ganhei o videogame porque eu trampei foi um combinado que eu fiz com ele. E comecei a trampar lá, era eu, minha mãe e meu pai, e era essa equipe. Minha irmã era pequenininha, então, tipo assim, eu era recepcionista, eu acendia a lareira, eu era garçom, eu era tudo. Tipo, os primeiros 2 anos a gente passou o Natal, a gente comeu uma lasanha, sabe? Porque foi aquelas épocas que algumas famílias devem se identificar, tava dando uma virada, assim, meu pai, tipo, deu all-in, assim, tudo ou nada, sabe? Ou a gente muda agora e beleza, né? Ou vai dar tudo errado. Então a família inteira tem que entrar na dança. Jogo, sim. Foi isso que aconteceu. E aí, cara, ele te deu o Wii, vocês ficaram trabalhando que nem louco lá. Eu sei disso porque, cara, vivi isso na minha família também. A gente teve exatamente esse turning point de largar tudo, fazer isso e graças a Deus deu tudo certo depois. Que momento que você falou, cara, eu vou abrir esse negócio aqui, deixa eu ver como que tem dentro desse equipamento. Então, na verdade, o que era louco é que é o seguinte, olha. Hoje em dia, esse lance de pirataria, quando a gente fala esse lance de videogame original, jogo original, tal, ele tem outro tom. Os zoomers, eles não estão ligados no que era o Brasil da época anos do 2000. Play 1, do Play 2. Eles não sabem o que era ir na 25 de março pra comprar 3 jogos a 10 conto. E assim, eu era do interior, então 25 de março, Santa Efigênia, já era caro no sentido de que era bem inacessível. Quando alguém porque você tinha que vir até aqui, né? Você tinha locomoção, você tinha que vir até aqui pra isso. Não, eu quero que você compre o CD do The Sims, que vem todas as expansões. Tipo, era uma coisa muito difícil. Então, o que acontece é que, na minha realidade lá de Socorro, tal, não existia jogo original. Não é que é tipo assim, não, eu prefiro pagar. Não, eu não. Não, mas no PlayStation 2, eu acho que nessa geração, eu não... Cara, não era uma discussão, tipo, mas você vai comprar original, mas você eu vou vai comprar te falar pirata. que não tinha. Eu vou te falar que na minha geração anterior também não. Né? Na geração na 16 bits também não. Eu tive milhares de fitas, tudo piratas. falsa. Mas ainda tinha... Campeonato Brasileiro era original, mano? não era, com Aquela, certeza. Mano, que tinha chute lateral, essa porra aí. Mas fita... ainda tinha um lance de que tinha algumas originais, né? Às vezes você tinha lá do Mario original, era uma coisa meio vinha, exatamente. Mas eu lembro que era R$40 uma fita falsa. Então, caro, né? Caro. Porra, na época, caro 40 pra caralho. Era caro. Caro. Então, é porque eu falo isso, porque existe um lance que assim, tipo, ou ia ser dessa forma, assim, não tinha nem como, não era nem questão, eu acho, de grana. Um jogo de 64 original era R$80, era caríssimo na época. Eu lembro que pra comprar um jogo de 64 era R$80, tipo, você só ganhava no Natal, você só ganhava no aniversário. É que também tem um lance assim, eu cresci no interior, então, tudo em São Paulo tem exemplos mais extremos, né? Por exemplo, se é uma criança, você tá no colégio do seu bairro, sempre vai ter alguém, eu sinto isso de São Paulo, tá? Você me corrige que você cresceu aqui, né? Sim, 100%. E eu conheço, tipo, o Bruno, que é meu sócio, que cresceu aqui, tem várias pessoas que viraram adultos aqui, né? Eu tô olhando meio depois, assim, cheguei aqui com 19. Tá. Eu tenho a impressão que aqui você sempre tem um exemplo de um cara muito rico, muito pobre. No interior é meio que todo mundo frequenta a mesma praça, todo mundo, sabe, por mais que o cara tenha uma grana, essas diferenças sociais elas são menos exacerbadas. Tipo, todo mundo vai na mesma igreja. Não, até tem, mas as pessoas convivem, né? Não, mas isso que eu tô dizendo. Elas não se fecham em bolhas, né? Isso, exatamente. E isso, acho que influencia o hábito de consumo também. Por que eu tô falando tudo isso? Porque lá na minha cidade, não era nem uma questão do cara ter o dinheiro. Tipo, eu acho que nenhuma criança da minha época ia conseguir fazer o pai comprar um jogo de R$80. Tipo, era tão surrealmente algo, tipo... Que? Não, pra como que assim? isso? Tipo,
o que você vai fazer com isso de R$80? Até porque todo mundo comprava DVD pirata, filme pirata, não tinha uma cultura, não, vamos comprar o CD original. Então, sempre faço essa distinção, porque era um negócio muito fora da normalidade, né? E aí, quando eu peguei o Wii, eu que fui um cara que sempre queria me virar, sempre me virei nas coisas, sempre fui o cara que, sabe, tipo, ia lá, lia, pesquisava, sempre fui assim, sempre muito curioso. Na hora que eu comprei, eu falei assim, obviamente eu vou ter que desbloquear o Wii, vou ter que, né, baixar os jogos, vou ter que entender como é que eu vou fazer pra aproveitar o videogame, né? Já existia alguma literatura disso em existia português? gringa, não, existia gringa, só gringa. Tá. Então você imagina ali, eu tinha 14 anos, 13 pra 14, mas foi com 14 mesmo que o videogame chegou, porque eu criei o blog um mês quase antes de ganhar o videogame. Nossa, você já tava pau duraço, né? Até... E eu juntei uma grana, eu tava ajudando meu pai no hotel, muito, mas e assim, ajudar, a gente fez, tipo, todos os boxes de vidro, meu pai comprou, a gente montou, a gente fazia marcenaria, a gente montou os armários, tipo, a minha família tem muito meu pai principalmente. Senão não ia ter hotel, sabe? Não tinha grana pra fazer, então ele teve que fazer, a gente teve que fazer. E aí, o lance é que quando chegou o videogame, eu já tinha visto bastante coisa gringa, eu tinha um inglês, tipo, muito mequetrefe, assim, mas era aquele inglês da nossa geração de quem fuça na internet, sabe? Não, de quem joga jogo em inglês, de quem ouve música e tipo, mexe na internet vendo mesmo. Fórum. É isso mesmo, tipo, eu não articulava uma frase em inglês perfeita, mas eu sabia os termos que significavam, mais ou menos, tal. Então você ia fuçando. Falava tudo errado. Você pega esses vídeos, que eu não tirei nenhum vídeo do ar, tá tudo no ar. Então eu falo no homebrew ao invés de homebrew, né? Eu falava tudo errado. Tipo, eu só lia em inglês lá e saía falando. Era isso. E também era uma época boa, porque não tinha tanta gente na internet comentando, não era tão ácido assim o ambiente. Então, não tinha tanto desgraçado. Exatamente. Era mais saudável. Tava de boa, dava pra ir. Então foi isso. Eu criei o blog e aí, tipo, pra mim era muito óbvio que eu tinha que desbloquear o negócio. Então eu estudei na hora que chegou o videogame, a primeira coisa que eu fiz foi, tipo, eu já tava com SD. Você não jogou? Não joguei nem o eSports. Eu já tava com SD preparado pra destravar o videogame, porque eu sabia que, dependendo do chip que viesse no meu, ia ser um jeito diferente, talvez não desse pra destravar daquela forma, ia ter que destravar fisicamente e tal. Então eu tava pilhado. Eu tava mais animado quase pra destravar do que pra jogar o negócio. Nossa, era tipo uma operação era uma operação de coração que você ia fazer, né? Não, tinha um risco forte. Tipo, o único videogame que eu tenho na minha vida. Imagina se eu estragar isso aqui. Você só tem uma chance de fazer isso dar certo. Foi isso Uma mesmo. chance. Uma chance. E como é que foi? Mas você tem tudo isso gravado, tudo isso online. Não esse primeiro procedimento, mas assim, eu destravei o videogame. Aí falei, beleza, deu certo. Aí eu voltei e já gravei o vídeo. Tipo, ó, tô aqui com o Wii na 4.0, vou fazer o destravamento pra vocês aqui mostrando e tal. E eu, por ser meio nerdão e olhar os conteúdos gringos, eu fiz uma coisa que eu acho que foi um diferencial, assim. Eu organizava bonitinho, eu fazia os packs, né? Então, tipo, o pack de destrave, então, não era pack do pezinho, era pack do destrave. Tá, os seus tarados. Foda. Então eu vinha ali bonitinho, era só copiar no SD, eu tentava fazer uma coisa bacaninha. Simples, e tal. né? Pra galera conseguir ler isso, o tutorial. E executar, exatamente. Era o Rolandinho Tutoriais, Juiz. Exatamente. Chegava lá. Como era o único no Brasil, muito rapidamente começou a ter uma abrangência absurda. Porque eu fui lá na Outer Space, que era um fórum, que acho que até existe até hoje em dia, né? Fui em alguns fóruns de Wii, eu tô falando, ó, galera, tô gravando, tô fazendo vídeo, tô fazendo conteúdo sobre, entrei lá, dei uma olhada e tal. E rapidão, todo mundo começou a colar lá, porque é vídeo em português, né, tal. E, assim, eu lembro que o primeiro mês do blog deu, tipo, 200 mil acessos o blog. Caralho! E os links que eram, tipo, do Mediafire, lembra dessas paradas? Tipo, com centenas de milhares de downloads, entendeu? Tipo, rapidamente a coisa ganhou uma escala. Era pré-YouTube. Eu tô falando de 2009, mano. Era pré-vloggers, tá ligado? Era tipo... o gameplay tava começando. Tipo, tinha eu lembro que tinha Consoles Jogos Brasil, que era um blog que fazia conteúdo de videogame, e ainda era meio novidade falar no jogo. Falar enquanto joga. A galera gravava só a tela. Tinha que ver IGN mesmo. Isso, exatamente, gringa. Mas é isso, inglês, ninguém tinha inglês, ninguém sabia, então, tipo, ficava aqui meio isolado a parada. Esse conteúdo, você não pensava em chegar perto? Como assim? De jogar. Como assim? De jogar mesmo, de fazer gameplay. De fazer gameplay. Não, acabei fazendo depois, mas bem menos. Era mais os tutoriais, principalmente no começo. E aí você puxou um carrilhão. Eu fazia review. Tipo, fazia review dos jogos do Wii. Primeiro era Wii Fever, era só de Nintendo Wii, tá ligado? E eu tinha 14 anos. Então,
junto com o trabalho, junto com a escola. Eu era, mano, eu ia bem na escola, tá ligado? Eu nunca fui muito estudioso, mas, porra, Mas eu não não era passava displicente. vergonha, tá. Exatamente. Eu, tipo, na época, Você não na era, hora que eu você tava não na era escola... algemado pela polícia no portão da escola? Não, mano, eu sempre fui, eu sou muito coxinha. Salve, rapaziada! Este é o canal de cortes oficial do Xepa. Mas não se esquece de fortalecer e se inscrever lá no canal principal, youtube.com/Xepa_BR.